Ei, vocês belinhos! Ai, sério? Quem aqui sente aquela saudade gostosa de acordar cedinho, pegar um cobertor, um pratinho de bolacha e ficar vendo desenho animado até o sol nascer? Aqueles desenhos coloridos, fofinhos, com musiquinhas que grudam na cabeça e que a gente achava que eram os mais inocentes do mundo. Pois é, mas e se eu te dissesse que existe um desenho que parece fofo, mas esconde algo estranho por trás? Um desenho que todo mundo conhece, mas que talvez não seja tão bonitinho assim quanto parece. Essa é a história da Aurora, uma menina super divertida, que amava assistir desenho com os amigos. Ela ria, imitava os personagens, cantava as musiquinhas, era tudo perfeito. Um dia, numa tarde chuvosa, ela chamou os dois melhores amigos, o Theo e a Luna, para uma maratona de desenhos antigos. Fizeram pipoca, apagaram as luzes e ligaram a TV. O primeiro desenho foi da Peppa Pig. E claro que todo mundo riu das trapalhadas dela na lama. Só que depois que acabou o episódio, apareceu uma recomendação automática na tela. Daniel Tigre, episódio especial, nunca exibido. A Aurora piscou confusa. Nunca exibido? Ela perguntou. E Theo respondeu. Deve ser um episódio novo que saiu sem aviso. E então, deram play, rindo. Só que nos primeiros minutos, o desenho já parecia diferente. A trilha sonora era lenta, quase triste. E o Daniel Tigre estava sentado sozinho no quarto, sem a irmãzinha, sem os amigos e o mais estranho. O cenário era o mesmo, mas sem cor. A Aurora achou que fosse um episódio sobre sentimentos, tipo aprender a lidar com ciúmes ou algo assim. Mas quanto mais o episódio passava, mais ela sentia um arrepio no pescoço. O tigre, que sempre sorria e cantava, agora só olhava para a janela, do lado de fora. Uma chuva sem fim caía, e o som da água era tão real, que parecia vir da própria sala. De repente, ele começou a falar. Eu não gosto de quando todos prestam atenção nela e esquecem de mim. A voz estava diferente, mais grave, mais lenta. A Aurora olhou para os amigos, e todos estavam em silêncio. Theo pausou o vídeo e disse rindo nervoso. Deve ser um episódio que alguém dublou errado. Mas Luna, com o rosto meio pálido, respondeu. Não parece dublagem. Parece que ele está falando de verdade. Eles deram play de novo. E Daniel começou a andar pela casa, no desenho. Só que não era a casa fofa de sempre, com brinquedos e música. Era tudo meio bagunçado, e o desenho tinha sombras, como se fosse filmado à noite. Quando ele chegou no quarto da irmã, Aurora sentiu o coração acelerar. O tigre parou na porta, olhou para a cama dela e disse, baixinho, ninguém entende o que eu sinto. Nessa hora, a imagem falhou. A tela piscou algumas vezes, e o som ficou estranho, tipo de fita antiga. A Aurora segurou o cobertor com força. Quando a imagem voltou, Daniel estava sentado no chão, com o rostinho coberto pelas patinhas. A música começou a tocar, mas em vez de alegre, era uma versão lenta da música do programa, quase chorosa. Theo levantou do sofá e desligou a TV de uma vez. Chega! Isso não é um episódio oficial. Aurora, ainda segurando o cobertor, perguntou. Então, o que foi isso? Luna! Tremendo, pegou o controle e abriu o histórico da TV. Mas o episódio não estava lá. Nenhum rastro. Era como se nunca tivesse existido. A Aurora tentou rir para disfarçar o medo. Deve ter sido um bug, né? Tipo, um episódio teste. Só que naquela noite, quando ela foi dormir, sonhou com o Daniel Tigre. Ele estava de pé, no canto do quarto, e falava a mesma frase do desenho. Ninguém entende o que eu sinto. Ela acordou suando, com o coração disparado. Ligou o celular para contar para o Theo e para a Luna. Mas eles já tinham mandado mensagem dizendo que sonharam com o mesmo episódio, no mesmo ponto, com a mesma frase. E o mais estranho, belinhos, é que, na manhã seguinte,
Quando a Aurora ligou a TV de novo, o aplicativo de desenhos mostrava uma notificação nova, retornando ao episódio interrompido. Daniel Tigre, parte 2. Ela congelou. Naquela manhã, a Aurora ficou parada em frente à TV, encarando aquela notificação que parecia impossível. O controle tremia na mão dela. Retornar ao episódio interrompido. Mas como? Se aquele desenho nem estava mais no histórico. Ela chamou a mãe, tentando parecer calma. Mãe, olha isso. O desenho está bugado. A mãe deu risada. Filha, deve ser propaganda. Mas o mais assustador, belinhos, é que quando a mãe olhou para a tela, a notificação sumiu. Como se tivesse se escondido só porque ela chegou. A Aurora ficou o dia inteiro com aquilo na cabeça. Quando encontrou Theo e Luna na escola, os dois estavam pálidos. Luna disse: Aurora, a gente não devia ter assistido aquilo. Minha TV também mostrou o mesmo aviso hoje cedo. Theo completou. E quando eu tentei desligar, a tela piscou e apareceu a frase: Ninguém entende o que eu sinto. Igual o episódio. Os três decidiram se reunir à tarde para descobrir o que estava acontecendo. Voltaram para a casa da Aurora. Fecharam as cortinas e ligaram a TV de novo. Só que, dessa vez, o aplicativo abriu sozinho, sem ninguém apertar nada, e foi direto pro desenho. O Daniel Tigre apareceu sorrindo, com aquela musiquinha alegre, mas havia algo errado. Ele olhou direto para a câmera e parecia olhar para eles. Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre sentimentos, disse com a voz doce de sempre. Mas de repente, o tom mudou. Vocês sabem o que é se sentir esquecido, não é? A Aurora ficou gelada. Ele está falando com a gente? Sassururu. O som da chuva começou de novo no episódio. Mas o assustador é que lá fora o tempo estava ensolarado. Mesmo assim, o som da água batendo parecia vir da janela real. Luna levantou para olhar e viu algo estranho. No reflexo do vidro, havia uma sombra pequena, do tamanho de uma criança, com orelhas redondas, o mesmo formato da cabeça do Daniel Tigre. Ela deu um grito baixinho e voltou correndo. Aurora! Tem algo no reflexo. Mas quando olharam juntas, não havia nada. O episódio seguiu. E agora o desenho mostrava Daniel andando pela vizinhança. Mas o cenário era diferente. As casas tinham janelas escuras, sem ninguém dentro. E as árvores balançavam, como se houvesse vento forte. De repente, ele parou em frente a uma casa muito parecida com a da Aurora. A mesma cor. A mesma cerca branca. O desenho ficou em silêncio. E o tigre olhou novamente para a câmera. Eu gosto de visitar meus amigos quando eles assistem meus episódios. Theo apertou o botão de desligar. A tela apagou. Por 2 segundos. Silêncio total. Mas então, o som da musiquinha de abertura do Daniel Tigre começou a tocar baixinho no celular da Aurora. O aplicativo não estava aberto e o som vinha de dentro da galeria de vídeos, onde apareceu um novo arquivo chamado Episódio Sincero MP4. A Aurora olhou, tremendo. Como isso veio parar aqui? Luna pegou o celular e tentou apagar o vídeo, mas o sistema travou. A tela piscou e uma frase apareceu em letras brancas. Não apague. Eu só quero conversar. A todo mundo preparado para saber o fim da história da Aurora, do Theo e da Luna? Respira fundo, porque essa parte é daquelas que dão friozinho na barriga. Mas prometo menos no final. Tudo acaba bem. E com uma lição, daquelas que a gente nunca esquece. Naquela noite em que o irmão da Aurora gritou, todo mundo correu para o quarto dele. Ele apontava para a televisão pequena, que ficava na estante dizendo, olha, ele tá aqui! A tela estava ligada, mesmo sem controle por perto, e mostrava o Daniel Tigre acenando, com aquele jeitinho doce de sempre. Só que agora, o episódio era diferente. O cenário era colorido. O sol brilhava. E ele dizia, olá, amiguinhos! Hoje vamos falar sobre amizade
e medo. Aurora olhou para os pais, que riram, achando que era só um episódio normal. Mas os 3 amigos sabiam que não era. Mesmo assim, Aurora respirou fundo e se aproximou da TV. Daniel, ela disse baixinho, com a voz trêmula. Por que você está aparecendo pra gente? O desenho parou por um instante. O tigre olhou para a câmera, como se realmente tivesse ouvido. E então, respondeu, com voz calma. Eu só queria lembrar que sentir coisas ruins, às vezes é normal. Até os amigos se confundem. A Aurora ficou em silêncio. Luna segurou a mão dela. E Theo, que estava pálido, deu um passo para trás. Ele está falando com a gente. Sassururu! Mas algo mudou. A imagem começou a ficar mais clara, mais suave. E o desenho voltou ao tom feliz de antes. Daniel estava sorrindo e abraçando a irmãzinha. Eu aprendi que o amor é mais forte que a raiva, disse ele. A música começou a tocar de novo. Agora era a versão original, alegre e animada. A mãe desligou a TV, achando que o episódio tinha acabado, e o silêncio tomou conta do quarto. A Aurora, ainda de pé, sentiu um calorzinho bom, como se o medo tivesse ido embora. Naquela noite, ela sonhou de novo com o Daniel Tigre. Só que agora ele estava brincando no parquinho com os amigos, rindo e cantando. Antes de acordar, ele olhou para ela e disse: Agora você entende. Eu só queria ser ouvido. Na manhã seguinte, ela contou tudo para os pais. Eles ouviram com paciência e, em vez de duvidar, disseram algo que deixou a Aurora emocionada. Às vezes, o medo aparece quando a gente não entende o que sente, mas quando a gente escuta, ele vai embora. Alguns dias depois, a Aurora foi olhar o celular e percebeu que o arquivo chamado Episódio Sincero MP4 tinha voltado a aparecer, mas agora, ao abrir, não tinha imagem nem voz, apenas uma música suave, igual a do desenho, com uma frase escrita no meio da tela. Não era para assustar, era para lembrar.